Olá, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo a esta aula. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Renata e hoje estou apresentando a quarta videoaula deste canal, certo? Bom, se você não é novo por aqui e já assistiu às aulas anteriores, você sabe que nós estamos falando sobre fonologia, que é o quê? O estudo dos sons dentro do sistema da língua. Na nossa última aula, nós estudamos alguns conceitos importantes, por exemplo, o conceito de fonema, que é o som, o pedacinho de som que forma as palavras, o conceito de letra, que é a representação gráfica de um fonema, e também a classificação dos fonemas. Consoantes, vogais, semivogais. Então, caso você tenha perdido a última aula, eu vou deixar aqui no card para você assistir, certo? Bom, então hoje, dando continuidade a esses estudos, nós vamos falar especificamente sobre as vogais, os fonemas que são classificados como vogais. Quais são as vogais? Você se lembra? A, E, I, O, U. Perfeito! Eu coloquei todas elas aqui. A, E, I, O, U são as vogais. E na nossa última aula eu expliquei para vocês que quando uma vogal estiver acompanhada de outra vogal na mesma sílaba, ela será classificada como semivogal. Isso acontece com muita frequência com o I e o U, certo? Bom, agora que você já relembrou o que aprendeu na aula anterior, vamos ao conceito de sílaba. Pessoal, desde já, nesta aula eu não vou falar sobre separação de sílabas, sobre divisão silábica. Teremos sim uma aula no canal sobre isso, não se preocupe, mas antes de falar sobre divisão silábica, você precisa entender o que é uma sílaba. Então é nisso que nós vamos focar hoje e na nossa próxima aula, tudo bem? Vamos com calma. Bom, o que é a sílaba? A sílaba é a pronúncia de 1 a 5 fonemas em uma só emissão de voz. Então, de uma só vez, eu produzo de 1 a 5 fonemas. Está aparecendo aí na sua tela alguns exemplos de sílabas e como elas são compostas. Como vocês podem ver, eu posso ter sílabas formadas por um fonema, por 2, 3, 4 ou até 5. É importante frisar, pessoal, que as vogais, na imagem que está aparecendo representadas pela letra V, podem formar sílabas sozinhas. Lembram que eu expliquei na aula anterior que a vogal é um fonema fácil de produzir porque o som passa livremente? Então, as vogais podem sim formar sílabas sozinhas. As consoantes, representadas pela letra C na imagem, não. As consoantes só podem formar sílabas acompanhadas por uma vogal. Por quê? Porque, como expliquei no último vídeo, a vogal se apoia na consoante. Você precisa produzir uma vogal para que o som da consoante saia. Tudo bem? Então, isso é a sílaba, a emissão de 1 a 5 fonemas em uma só emissão de voz. E aí, as sílabas podem ser formadas por vogais ou consoantes, certo? Nesta aula, nós vamos falar sobre encontros vocálicos. Encontros vocálicos significa o quê? Encontros de vogais na mesma sílaba. Eu coloquei aqui na lousa uma breve definição. Encontros vocálicos são agrupamentos de fonemas vocálicos, ou seja, vogais e semivogais em uma palavra, em uma sílaba. Existem 3 tipos de encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo.
Aí você, nesse momento, está revivendo a educação infantil, a época em que você ia para a escolinha e que a tia Ju te passava aqueles exercícios no caderno, que você tinha o caderno de caligrafia e ficava lá escrevendo as vogais, as consoantes. Pois é, você vai voltar no tempo nesta aula. Bom, vamos começar falando sobre o hiato, que é um dos encontros vocálicos possíveis em língua portuguesa. Um hiato é o encontro de duas vogais em uma palavra, considerando que cada sílaba tem apenas uma vogal. Para que você entenda isso, vamos olhar para a palavra saúde. Saúde. Ela tem 3 sílabas. Sa-u-de. Veja que o U está sozinho, porque ele é uma vogal, ele pode aparecer sozinho na sílaba, mas o S e o D, que são consoantes, estão acompanhados por vogais. Aqui na palavra saúde, o que nós percebemos? Que o A e o U estão lado a lado. E quando eu separo em sílabas, o A se separa do U. Então, eu tenho 2 vogais na mesma palavra. Isso é um hiato. Repito, 2 vogais na mesma palavra, não na mesma sílaba. Um outro exemplo para você entender. A palavra vigia. Aqui na última sílaba, eu tenho, aliás, no finalzinho da palavra, né? Eu tenho o I e o A. 2 vogais lado a lado. Quando eu separo vigia em sílabas, o A fica sozinho, ele se separa do I. Então, isso é um hiato. 2 vogais na mesma palavra, separadas na divisão de sílabas. Tudo bem? Aí, professora, você escreveu ali no quadro que nós podemos ter também um ditongo ou um tritongo. Qual é a diferença do hiato para o ditongo e para o tritongo? Bom, a principal, não é a única, mas a principal diferença entre o hiato e o ditongo e o tritongo é que o hiato é o único encontro vocálico separado em sílabas. O hiato é o único caso em que as vogais ficam em sílabas diferentes quando eu faço a divisão, certo? Agora, nós vamos falar sobre ditongo e tritongo. Confira! Agora, nós vamos falar sobre ditongos e tritongos. E aí, meu aluno, minha aluna, você que está em casa me assistindo, eu peço um favor. Pronuncie as palavras comigo, afinal nós estamos estudando fonologia, você precisa perceber quais são os sons. Bom, chega de lenga-lenga, vamos lá. Ditongo, ditongo. Esse sufixo di não dá uma ideia de 2? Pois é, porque o ditongo é nada mais do que o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e de uma vogal em uma sílaba. Aí, o ditongo tem 4 classificações. Ele pode ser classificado de 4 formas. Primeira, ditongo crescente. O ditongo é considerado crescente quando na sílaba eu tiver uma semivogal e uma vogal. Lembrando, quais são as semivogais que acontecem com mais frequência? I e U. Olhem para a palavra colégio. Se eu separar em sílabas, eu tenho co-le-gio. Pergunto a você, onde está o ditongo? Isso mesmo, está na última sílaba, no I e no O. Eu separei o I e o O na divisão silábica? Não. Eu separei a palavra em sílabas, mas na sílaba o I e o O permanecem lado a lado.
Lembrando que para a fonética eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, porque quando isso acontece, uma delas enfraquece. Por isso que uma será considerada semivogal. Então, nesse caso, eu tenho o I como semivogal e o O como vogal. Veja, colégio, colégio. Você sentiu que do I para o som ficou um pouco mais forte? Colégio. Por isso que é um ditongo crescente. Ele cresce. Colégio. Agora, nós podemos ter também o oposto, não é? Nós podemos ter um ditongo decrescente, que é a junção, o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, é do som mais forte para o mais fraco. Vejamos aqui a palavra madeira. Separando em sílabas, eu tenho madeira. Qual é o ditongo? Aqui. E I. Quando eu separo em sílabas, o E e o I permanecem juntos. E se você pronunciar, você vai notar que o som começa mais forte e enfraquece. Madeira, eira. Do E para o I é como se ele caísse. Por isso eu chamo de ditongo decrescente. Acabou, professora? Não, faltam duas classificações. O ditongo também pode ser oral. Oral, pense na sua boca, na cavidade bucal aqui. Por que ditongo oral? Porque o som é produzido somente pela boca. Ora, vejamos como exemplo a palavra mal. Pronuncie aí na sua casa. Mal. Mal. O som passou completamente e unicamente pela boca. Mal. Mesma coisa com céu. 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 Veja como o som sai facilmente pela cavidade oral. Lembrando que mal e céu são monossílabos, ou seja, eles não se separam em sílabas, tudo bem? Porém, existem alguns ditongos que são considerados nasais. O que é um ditongo nasal? Eu vou usar como exemplo a palavra muito. Pronuncie comigo. Muito. Câmera lenta. Muito. Você sentiu que o som subiu na hora que você falou muito? O som sobe e sai pela cavidade nasal. Muito. Ele não passa apenas pela boca. O mesmo acontece em mãe. Mãe. O som sobe para o nariz e sai pela cavidade nasal. Mãe. Tanto que aqui em mãe eu tenho o til, que é o sinal de nasalização. Então, isso é um ditongo, o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Ele pode ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Professora, está faltando um. Sim, está faltando o tritongo. Quando eu falo para você tritongo, o prefixo tri te lembra o quê? 3. Eu ouvi a sua resposta. 3. Por quê? Porque no tritongo eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Cruz, credo, professora do céu. Calma. É menos complicado do que parece. Veja, por exemplo, a palavra Uruguai. Uruguai. Fazendo a divisão silábica. Aqui na última sílaba, eu tenho o U, o A e o I. Professora, em uma sílaba eu só posso ter uma vogal. O restante será semivogal, certo? Aqui, o A é a vogal, porque a letra é o fonema pronunciado com mais força. E o U e o I são semivogais, porque saem um pouco mais fracos. Uruguai. Uruguai. Veja como o A se sobressai. Aqui eu tenho um tritongo.
3. Semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. Assim como o ditongo, o tritongo pode ser classificado em oral ou nasal. Aqui a palavra Uruguai é um ditongo oral. Por quê? Porque você pronuncia apenas pela boca. Uruguai. Olha o som passando. Outro exemplo de tritongo oral. Iguais. Iguais. Veja como o som passa pela sua boca, somente pela sua boca, livremente. E, é claro, é possível ter um tritongo nasal, cujo som sai pela cavidade nasal. Vejamos aqui. Saguão. Novamente eu tenho o tio indicando nasalização. Pronuncie. Saguão. Saguão. Olha como o som sobe e escapa pela cavidade nasal. A boca auxilia sim, mas somente a boca não dá conta. Ela precisa de auxílio do nariz. Saguão. Mesma coisa aqui na palavra quão, que é um monossílabo, tem apenas uma sílaba. Quão. Tritongo, semivogal, vogal, semivogal. Professora, o O como semivogal? Sim, porque diante do A ele enfraqueceu. Quão. Ok? Então, pessoal, lembrando, nós podemos ter nas palavras, nas sílabas, encontros vocálicos. Esses encontros estão divididos em hiato, quando as vogais se separarem em sílabas diferentes, ditongo, quando eu tiver uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou tritongo, quando eu tiver vogal e semivogal na mesma sílaba. Agora me diga, você gosta de música? Sim, eu também. Adoro música. Então, para que você possa fixar o que foi aprendido nesta aula, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo um link para exercícios. Nesse exercício, você vai fazer uma análise da letra de uma música e classificar os encontros vocálicos presentes em algumas palavras que eu destaquei em hiato, ditongo ou tritongo. Pratique, porque quem não pratica, esquece, certo? Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido a mais uma videoaula. Semana que vem estaremos de volta para falar sobre sílabas e fonemas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, por fim, me siga no Instagram para receber dicas semanais de português. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!